turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês já estejam aí no pique das nossas aulas, tá bom? A gente já iniciou, já estamos vendo os gêneros textuais e hoje estou eu aqui de novo, professora Nara, para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos continuar o estudo dos gêneros textuais, tá bom? E das habilidades que são importantes para esse ano escolar em que vocês estão, tá bom? Então vocês já estão vendo aí o tema da nossa aula de hoje, é diário, leitura e compreensão, tá bom? E vamos lá, vamos começar a nossa aula. Já está tudo pronto, já estão com o material de vocês sentados num lugar bem confortável, não é isso? Então vamos lá. Vamos logo ver aqui de início qual é a nossa habilidade de hoje. Vocês sabem que a gente está sempre trabalhando uma habilidade junto com o nosso gênero textual e uma habilidade dentro desse gênero textual, tá? Então o gênero textual é o diário e a nossa habilidade de hoje é ler e compreender cartas de reclamação, carta pessoal, diário, código de defesa do consumidor, post e comentário, considerando a situação comunicativa e o tema do texto. Eu já grifei aí o que nos compete hoje. Ler e compreender diário, que é o nosso gênero, tá bom? Considerando a situação comunicativa e o tema do texto, ok? Mas antes de entrar nesse gênero textual, de conhecer um pouco mais sobre ele, de conhecer a nossa habilidade, hoje é segunda-feira, não é isso? É dia de relembrar aí o projeto de fluência, pessoal. Então vamos lá, vamos relembrar o nosso projeto de fluência tão importante. A leitura do texto de fluência, ela se dá aí por 3 etapas, vocês lembram bem, mas eu vou reforçar novamente, tá? No primeiro dia é feita uma leitura silenciosa, aquela leitura que você faz só com o pensamento, só com os olhos, sem sair som da sua boca, tá bom? No segundo dia, num outro momento, você vai fazer a leitura em voz alta. Aí sim, todo mundo da sua casa para escutar essa leitura, tá bom? E no terceiro dia, uma terceira leitura que será feita agora, cronometrada, tá bom? Vocês vão medir o tempo que se leva para ler esse texto, tá bom? E aí o texto é da semana, é durante a semana. Hoje a gente vai fazer a leitura silenciosa, vocês irão fazer a leitura silenciosa, tá bom? Eu irei fazer uma leitura em voz alta para que vocês verifiquem direitinho como é a pronúncia de cada palavra e como se deve ler, tá bom? E aí em casa você vai fazer a leitura silenciosa, no dia seguinte, leitura em voz alta e por último a leitura cronometrada. Lembrando que essa leitura cronometrada, pessoal, ao findar ela, tá bom? Quando vocês terminarem de fazer a leitura cronometrada, vocês vão anotar ali o tempo que se levou para ler o texto. Aí vocês vão para aquele nosso quadro que eu já falei na semana passada, lembra? Vocês vão preencher esse quadro que já está no seu caderno, tá bom? A gente já preencheu aí 2 dias, não é? 2 dias, 2 sexta-feiras. E aí a gente vai para a terceira semana, né? Vocês vão colocar aí a data, tá? Normalmente encerra na sexta, pode ser que vocês encerrem na quinta, depende da sua última aula de língua portuguesa, tá? Aí você vai colocar a data, digamos que seja sexta-feira. Então aí onde tem dia, você vai colocar 6 de agosto, tá bom? De 2021. Onde tem título do texto, você vai escrever o título do texto de fluência, ok? Muito fácil, não é? Na terceira coluninha, onde tem tempo, você vai colocar o tempo que levou para fazer a leitura do texto de fluência. Isso você já sabe porque fez a leitura cronometrada, certo? E lá na última coluninha, você vai dizer o que entendeu da leitura do texto de fluência, tá? Por isso, eu estou sempre lembrando, esse quadro deve ser um pouco maior, tá? Você pode até fazer de forma que ele tome a folha toda do seu caderno, porque você tem que escrever o que entendeu do texto. E aí não dá para escrever em 2 palavras, né? Você precisa escrever aí uma frase, um período, um parágrafo, tá bom? Então, certinho, entendido sobre o processo do nosso projeto de fluência, como que será feita a leitura? Ótimo, vamos lá conhecer o texto desta semana. Nesta semana, o texto de fluência será O Menino no Espelho, tá bom? Vou fazer a leitura aqui em voz alta e em casa você vai fazer ela em silenciosa, tá bom? O Menino no Espelho. O filme, dirigido por Guilherme Fiuza Zenha, é outra adaptação literária, desta vez da obra homônima de Fernando Sabino. A história se passa em Belo Horizonte, em 1930. Fernando é um garoto muito levado, que está cansado de fazer as coisas chatas da vida. Em certo dia, o seu reflexo no espelho se solta e ele pode atribuir ao sósia
as tarefas chatas, ficando apenas com a parte boa da vida. O fato de ser baseado em uma obra literária já é um bom motivo para que os educadores exibam o filme, porque sempre inspira a leitura. No caso de Fernando Sabino, pode inspirar o conhecimento de muitos dos seus livros infanto-juvenis. É interessante também que as crianças conheçam a representação do tempo de seus bisavós, o que pode desencadear pesquisas sobre como era a vida das crianças naquela época. Ok? Bem tranquilo o texto, né? Dá para ler com muita tranquilidade, sem dificuldade nenhuma, tá certo? Gente, quando forem fazer a leitura, sem pressa, leiam com calma, obedeçam a pontuação, as vírgulas, os pontos, tá? Obedeçam também, observem a acentuação das palavras, tá? Porque a acentuação muda a pronúncia. Por exemplo, aí na primeira linha, onde tem é, outra adaptação. O ezinho com o acento agudo, a gente pronuncia é. Se não tivesse acento, a gente pronuncia i, tá bom? Então, vocês têm que observar a acentuação das palavras também, tá bom? Façam essa leitura, treinem para quando for no dia da leitura cronometrada, a leitura de vocês já está bem organizada, bem prática, bem legal, tá bom? E agora sim, pessoal, agora a gente pode ir pro tema da nossa aula de hoje, que é o gênero textual diário, tá bom? Você sabe o que é um diário? Você mantém um diário aí em segredo e ninguém sabe ainda? Bom, o diário, pessoal, eram aqueles cadernos, aqueles livros que muita gente mantinha e ainda hoje existem pessoas que mantêm, tá? Era um caderninho em que a pessoa escrevia diariamente, tá? Escrevia os seus segredos, escrevia o que passou naquele dia, o que vivenciou, coisas boas, coisas ruins, tá bom? Então, esse é o gênero textual da nossa aula de hoje. É sobre ele que nós iremos tratar, tá bom? O diário é um gênero de texto pessoal, olha aí, em que uma pessoa relata experiências, tá bom? Ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. O nome diário já lembra dia, não é isso? É porque realmente eram momentos em que as pessoas escreviam diariamente, né, durante o dia. Imagine que eu tenho um diário, um caderninho, onde eu mantenho a minha escrita diariamente. Fui para a escola, aconteceu alguma coisa interessante, quando eu chego em casa eu vou lá e escrevo, tá? O diário, ele é, como o nome já diz, pessoal, né? É algo muito íntimo e normalmente é mantido em segredo, tá? Muitas vezes até com cadeado, tá bom? Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero textual. Os diários são produzidos para serem lidos somente pelas próprias pessoas que os escrevem, ou por alguém muito íntimo, né? Um amigo, alguém muito próximo ali em que o dono do diário confie, tá? Pois ele reúne diversos segredos. Aí é que está a ideia do diário, né? O diário realmente era aquele local onde eu tiro as coisinhas da minha cabeça e ponho no papel. Só que mesmo colocando no papel é algo que é mantido em segredo, é algo muito pessoal. Só pode ser lido se o dono autorizar, não é isso? E esses diários, pessoal, esses diários, eles podem já vir no formato mesmo de diário, a gente já compra o livrinho já pronto, né? Com o nome diário lá, meu diário. Muitos deles têm até cadeados e chave. Ou você pode pegar um caderno mesmo simples e transformar aquele caderno em um diário, em um livro, onde você vai escrever tudo que você sentir vontade, tá? Segredos, sentimentos, emoções, vivências, né? Experiências do seu dia a dia que você vivenciou, tá bom? A linguagem utilizada, e aí pensa bem, se já é um texto muito pessoal, então a linguagem ela vai ser bem mais leve, tá bom? Até porque você está escrevendo para você mesmo, tá? A linguagem utilizada nos diários, ela é informal, coloquial, ela é despreocupada e familiar. Por que é familiar? Porque eu estou escrevendo o que eu sinto, o que eu penso, o que eu vivencio, tá bom? Com expressões populares e gírias, vai depender muito também da idade da pessoa que está escrevendo o diário, né? Essas expressões populares, essas gírias, marcam a oralidade nos textos, tá? É um texto bem suave, bem tranquilo de ser lido e também de ser produzido, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Aí do ladinho eu já trouxe até uma foto para vocês verificarem. É um modelo aí de uma página de um diário escrita, tá?
E aí eu trouxe aqui para a gente já falar das características do diário. O que que tem em um texto que qualifica ele como diário, tá bom? As principais características do diário são relatos pessoais. Eu falei que é um texto pessoal, né? Então eu vou fazer relatos pessoais, eu vou contar coisas da minha vida, tá bom? Histórias verídicas, tá? Se conta coisas que vivenciou ou então que se espera vivenciar, tá bom? Registro de acontecimentos, eu vou contar as coisas que me aconteceram, os episódios da minha vida, tá? Tudo que eu vivenciei que eu acho interessante ser escrito, tá bom? É um texto escrito em primeira pessoa, certo? Não tenham dúvidas, porque eu estou escrevendo o que aconteceu comigo, então o texto vai ser em primeira pessoa. Os registros são feitos em ordem cronológica, né, de acordo com a sua vivência, com o passar dos dias, tá bom? Normalmente, algumas pessoas fazem isso diariamente, uma vez na semana, ou quando há uma necessidade, mas é uma coisa cronológica, tá bom? Tem caráter intimista e confidente. Ora, pessoal, se eu vou relatar ali o que me aconteceu, eu estou falando do meu íntimo, tá? Eu estou me confessando, digamos assim, para o papel, tá? Eu estou contando as coisas que eu vivenciei. Subjetividade e espontaneidade fazem super parte desse texto, tá bom? É bem espontâneo, é de acordo com o que eu vivencio, com o que eu experiencio, tá bom? E é subjetivo, porque é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu vivencio, tá bom? A escrita é confessional, como eu já disse para vocês, parece mais que você está se confessando para o papel. Você está contando os seus segredos, está contando as coisas que te aconteceram e o que você sente, que normalmente você não conta para qualquer pessoa, né? Mas lá no papel, no seu diário, você consegue fazer isso. O vocabulário é simples, tá bom? Vai depender muito do vocabulário que a pessoa tem, das palavras que a pessoa conhece, tá? Nada muito difícil, porque é uma coisa bem simples, é bem subjetivo, bem íntimo mesmo, tá bom? Há uma presença de vocativo, tá? O vocativo é aquele chamamento. Imagine que você está conversando com alguém e chama esse alguém pelo nome. A mesma coisa se dá no diário, só que você não está ali chamando uma outra pessoa, você está se comunicando ali com o diário, querido diário, né? Algumas pessoas optam até por dar nome ao diário. Uma menina muito famosa chamada Anne Frank, ela mantinha um diário, tá? Uma judia que se escondeu durante muito tempo para sobreviver, digamos assim, da perseguição contra os judeus. Ela escrevia um diário e aí ela deu o nome do diário, né? Deu um nome ao diário dela, chamava Kitty. Então sempre que a gente ia ler as páginas tinha lá, querida Kitty, tá bom? Então esse é o vocativo, é o chamamento, tá bom? A linguagem informal, como eu já disse para vocês, é bem simples, bem tranquila, tá bom? Despreocupada. E normalmente os textos são assinados, tá? Mas não é uma obrigatoriedade não. Às vezes a gente coloca o nome lá no final, às vezes não, tá bom? Eu mesmo na infância mantive um diário, ainda hoje lembro, tá? Então eu ia lá, sempre escrevia. Era uma maneira de descarregar, né? De tirar todas as emoções, todos os sentimentos e colocar no papel. Justamente porque quando eu li o diário de Anne Frank, teve uma frase que ela disse: o papel é mais paciente do que o homem. Então muitas vezes eu não conseguia contar o que sentia para alguém muito próximo, mas quando eu escrevia, dava aquela acalmada, entende? Então tem essa função também o diário. Quanto à estrutura dele, olha aqui, mas parece com uma carta, não é? Por quê? É possível, e eu tô falando que é possível, não obrigatório, tá? É possível colocar o local e a data, tá bom? Mas não é obrigatoriedade, algumas pessoas colocam, outras não. Tem o vocativo ali, que é o chamamento, normalmente é meu diário, querido diário, ou o nome que você deu para o diário, tá bom? Tem o corpo do texto, que é tudo que você vai escrever ali, tudo que você vai confessar, tá bom? E tem também uma assinatura, mas como eu disse antes, tanto a data e o local quanto a assinatura, eles não são obrigatórios ali. Se não tiver, não vai ser um diário, tá? Nada disso. Posso colocar, posso não colocar. Vocês podem encontrar textos, páginas de diários escritos em que a pessoa só usou o vocativo e uma saudaçãozinha no final, tá bom? Vai variar muito, depende muito de cada autor, tá bom? E é um texto bem simples, olha aí. Querido diário, hoje foi um dia muito especial para mim. Olha a primeira pessoa, né? Depois de muito tempo, reencontrei minha melhor amiga, a Vanessa.
fomos fazer o que mais amávamos na nossa infância, tomar sorvete na sorveteria na esquina da nossa antiga escola. Conversamos muito e matamos a saudade, rimos das histórias hilárias do nosso tempo de colégio e contamos como as nossas vidas mudaram desde então. Espero muito reencontrá-la em breve e que seja um dia tão feliz como este. Joana Lopes, a assinaturazinha. Viu como é um texto bem descontraído, bem simples, sem muita dificuldade. A linguagem aí é de acordo mesmo com o próprio vocabulário da pessoa, é despreocupada, tá bom? Ela vai relatar ali de acordo com o que ela está sentindo, de acordo com o que ela vivenciou. E muitas vezes são fatos simples do cotidiano, né? Outras vezes são segredos que realmente só a pessoa ali sabe, tá bom? E que ela não teria coragem, eu não gostaria de contar para ninguém, tá? E aí, gente, já falando sobre isso, diários podem ser mantidos tanto por meninos quanto por meninas, tá bom? É muito tranquilo, é um texto em que você vai escrever suas vivências, sem preconceito nenhum, tá? Quem não lembra aí do Diário de um Banana, por exemplo? O personagem, a gente até falou sobre eles nas nossas aulas, né? Nas aulas de resenha. O personagem lá, o Greg, ele teve um preconceito no início ao manter o diário, né? Porque ele era menino, o diário é coisa de menina, tinha essa coisa toda que não é realidade, não é verdade, né? E aí ele acaba tendo diário e acaba até gostando, né? Porque ele passa realmente a relatar tudo que acontece com ele naquele caderninho, tá? E vocês também podem fazer isso, gente. É uma maneira de até se conhecer melhor, tá bom? É uma maneira também de praticar a sua escrita, tá bom? Isso é muito bom. Então vamos lá, pessoal. Já expliquei para vocês o que é o diário, já vimos as características, já vimos um pouquinho da estrutura. Vamos fazer a nossa leitura, tá bom? Para que a gente possa praticar algumas questões para trabalhar a nossa habilidade de hoje e para trabalhar também o gênero textual, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui essa página de diário para ser lida, tá bom? Já tem aquela estrutura que eu mostrei para vocês. Lembrando que não é sempre que isso vai acontecer. Pode acontecer de vir data e local e assinatura, pode ser que não. Muitas vezes aparece o vocativo mesmo e uma saudaçãozinha final, tá bom? Então vamos lá. 1º de agosto de 2014. Querido diário, passei o dia todo mandando mensagens para minhas amigas, contando como foi o acampamento e matando a saudade delas. O acampamento foi muito bom, eu adorei, já estou com saudades de todo mundo. Até da Amanda, uma menina super chata que tinha poucos amigos. Quando você se acostuma com esse clima de acampamento, é difícil voltar para casa e deixar todos os amigos para trás. A Julie era minha melhor amiga. Passamos o dia inteiro juntas. Fiquei muito triste em ter que deixá-la, mas vamos manter contato. O tema do meu acampamento era o que te define. Foi muito divertido montar um projeto sobre isso. Como eu já esperava, o acampamento foi perfeito e as amizades que fiz vão estar sempre no meu coração. Fico muito triste quando lembro de tudo e de todos, mas fico feliz por ter tido uma experiência assim. Os momentos que passei esses últimos 15 dias vão estar sempre no meu coração. Beijinhos, Marina. Então, olha só, pessoal. Vocês já conseguem perceber aqui no texto, com a leitura do texto, tudo que eu falei antes para vocês sobre o gênero textual diário, não é isso? O diário é um caderninho ou um livro que diariamente, rotineiramente, né, sempre que a pessoa sentir necessidade, ela vai lá e escreve o que vivenciou, o que está pensando, o que está sentindo, tá? Hoje eu trouxe para vocês uma página de um diário, do diário da Marina, tá bom? Para que a gente pudesse ler aqui o que foi que ela relatou no dia 1º de agosto de 2014. E aí vocês conseguem perceber. Primeira pessoa, né? Passei o dia todo mandando mensagens para minhas amigas. Como é que eu sei que é a primeira pessoa? Nota que já começa com o verbo passei. O verbo aí está na primeira pessoa. Eu passei, tá bom? Minhas amigas, minhas também é um pronome que está na primeira pessoa. Então, ao perceber os verbos e os pronomes na primeira pessoa, você já sabe que o texto foi narrado, foi escrito em primeira pessoa, tá bom? Essa é uma característica do gênero diário.
Porque eu vou escrever as coisas que me aconteceram, tá? Eu vou contar ali para aquele papel, eu vou escrever naquele papel as minhas experiências de vida, tá bom? O que eu vivenciei, o que eu sinto, tá bom? Os meus segredos, ok? As ideias que eu tiver, né? Muitas vezes você tem um diário, aí tem uma ideia, não quer esquecer, vai lá e anota, tá bom? Então tudo isso faz parte do gênero diário, tá bom? Além disso, o que a gente pode perceber mais aqui? Que a linguagem é bem simples, não é uma linguagem tranquila, sem muita dificuldade, tá? Se aproxima da oralidade, da forma como ela falaria para alguém. Quando a gente lê, até consegue imaginar, né? Ela lá escrevendo no diário, falando em voz alta mesmo para ela ouvir, não é? Olha como é que finaliza, beijinhos, né? E o nome dela lá embaixo, Marina. Então é uma linguagem bem simples, bem descontraída, tá? Sem seguir tanto as regras da gramática, sem levar elas tão a sério, tá? Você vai escrever da forma mais simples possível, tá bom? Nota que é um texto bem organizadinho, que tem início, meio e fim, tá bom? E que tem uma temática, o texto trata de um assunto, tá? Os textos ali das páginas dos diários, eles vão ter um tema, eles vão ter um assunto. Um dia pode estar falando sobre algo que a pessoa está sentindo, tá? No outro pode falar sobre uma experiência que ela vivenciou. No caso dessa página aqui, está falando sobre o quê? Sobre a experiência dela em um acampamento, sobre o que ela vivenciou em um acampamento, tá? O tema aqui é a estadia dela naquele acampamento, o que ela vivenciou ali, tá bom? Então, também tem isso e a gente pode observar nas leituras das páginas dos diários, tá bom? Então, já falado um pouco sobre esse gênero, vamos às questões para trabalhar um pouquinho mais, para entender um pouco mais sobre esse gênero e sobre a habilidade de hoje, que é ler e compreender o diário, considerando ali a situação comunicativa e o tema. Vamos lá? Primeira questão diz o seguinte, pessoal. Ao ler a página do Diário de Marina, é correto afirmar que o tema do texto é... Olha só, se você prestou atenção no que eu estava falando ainda há pouco, já sabe até a resposta, não é? Qual é o tema desse texto, gente? Dessa página escrita do Diário da Marina? Ele está falando de quê? Qual é o assunto central ali, tá bom? É sua experiência no acampamento? É o tema do acampamento que te define? O tema do texto é o mesmo tema do acampamento, é isso? Será? O fato de ter passado o dia mandando mensagem às suas amigas, isso é o tema? É disso que ela trata ali no texto? A presença de Amanda, a menina super chata que tinha poucos amigos, esse é o tema, foi por esse motivo que ela escreveu aquele texto? Ou a tristeza que sente quando lembra do que viveu no acampamento? É disso que ela está falando, ela está focando ali na tristeza? Nota que tudo isso que eu li aqui para vocês está lá no texto, não tá? Só que o tema é o assunto central, tá? É o principal ali. Se a gente fosse resumir o texto todo, a página toda do Diário da Marina, a gente resumiria em qual alternativa? Muito bem, quem disse letra A acertou. O texto, o tema do texto é a experiência vivenciada pela Marina naquele acampamento, tá bom? Ela passou a escrever por conta daquilo, tá? Passou a escrever aquela página ali por conta da experiência que ela vivenciou no acampamento, certinho? Segunda questão. Para a Marina, depois de se acostumar com o clima de acampamento, o que foi difícil para ela? Ela foi para o acampamento, se acostumou com aquele clima e o que foi difícil para ela? Lá na leiturinha do texto, voltando no texto, o que você encontra ali como dificuldade depois dela ter se acostumado com o clima de acampamento? Será que foi voltar para casa? Foi isso que foi difícil? Será que foi voltar a se acostumar com a rotina dela antes do acampamento? Ir para a escola, isso aparece lá no texto, o fato dela ir para a escola. Foi voltar para casa e deixar todos os amigos para trás? Ou foi deixar o acampamento? E aí? Esse tipo de questão aqui, gente, chama atenção para vocês em todas as aulas a respeito disso. São questões que você volta ao texto, lê ele novamente e aí encontra a resposta, tá? É muito tranquilo, muito simples. Então, para a Marina, depois dela ter se acostumado com esse clima de acampamento, foi difícil para ela voltar para casa. Foi, mas não foi só isso, né? Lá no texto está dizendo que o que foi difícil foi ela voltar para casa e deixar todos os amigos para trás, tá bom? Não foi só, poderia ser a letra A, só que a letra A está incompleta, tá? Não foi só voltar para casa difícil, foi difícil também deixar todos os amigos que ela fez lá no acampamento, tá bom? Deu para entender direitinho até aqui?
Na terceira questão, olha só, pessoal. Segundo o relato de Marina em seu diário, o que mais marcou sua estadia no acampamento? E aí? Será que foi o projeto que ela fez sobre o tema, o que te define? Foi isso aí que marcou? É realmente disso que ela trata lá no diário dela, naquela página do diário escrita? As amizades que ela cultivou durante o acampamento? Passar o dia inteiro mandando mensagem para as amigas? Ou foi voltar para casa pois já não aguentava mais o acampamento? E aí a gente já consegue ir eliminando uma questão ou outra, né? Na verdade, ela amou a experiência lá no acampamento. Na verdade, ela não queria deixar, né? Queria ficar lá o máximo que ela pudesse. Então, a gente já elimina aí a letra D, não é? Mas o que realmente marcou a estadia da Marina no acampamento? E aí, pessoal? O que vocês marcariam como resposta correta? Se a gente voltar lá no texto, a gente consegue identificar, ó. Passei o dia todo mandando mensagem para as minhas amigas, contando como foi o acampamento e matando a saudade delas. O acampamento foi muito bom, eu adorei, já estou com saudade de todo mundo, até da Marina. Uma menina super chata que tinha poucos amigos. Quando você se acostuma com esse clima de acampamento, é difícil voltar para casa e deixar todos os amigos para trás. Olha só, a dificuldade dela aí era deixar os amigos para trás, então os amigos foram muito importantes, tá? A Júlia era minha melhor amiga, passamos o dia inteiro juntas. Fiquei muito triste em ter que deixá-la, mas vamos manter o contato. Então até aqui já dá para eu ter um pouquinho de noção do que seja ali marcante na vivência dela no acampamento. O que realmente marcou, do que ela mais fala na página do seu diário escrito é sobre as amizades, não é isso? As amizades que foram marcantes. Tudo foi legal no acampamento, tudo que ela vivenciou foi interessante, foi bom, ela amou. Mas o que ficou realmente marcado foram as amizades. Tanto que ela ficou triste em tê-los que deixar, mas ela disse que vai manter contato com eles, né, com os amigos. Então, quem marcou a letra B como resposta, acertou. O que realmente marcou Marina nessa estadia, ou seja, no período em que ela ficou no acampamento, em que ela vivenciou o acampamento, foram as amizades que ela cultivou lá, tá bom? Deu para entender, pessoal? Tranquilo? Bom, hoje a gente começou a falar aí sobre o gênero diário, tá bom? E sobre uma das habilidades, né? Focamos na habilidade de ler e compreender o diário, considerando ali a situação comunicativa e o tema do texto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê, a gente continua na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!